Olá, começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI e nós temos conversado, refletido sobre alguns traços da personalidade de Maria. Eu digo personalidade de Maria porque são algumas coisas que nos ajudam a entender um pouco melhor sobre a sua vida, a sua adesão ao projeto de Deus e tudo aquilo que ela vivenciou. Por isso a nossa temática de hoje vai entrar bem dentro desta questão, que é sobre aquela passagem bíblica onde Maria diz assim para Jesus: eles não têm mais vinho, façam tudo o que ele vos disser. Que de fato é uma das passagens que a gente entende, uma das mais interessantes quando se fala desta dimensão do serviço, da entrega e da preocupação em relação às outras pessoas. Isso, claro, a partir de Maria, que é a nossa reflexão de maneira muito especial. A gente conhece essa história, Maria que estava com Jesus e os discípulos numa festa de casamento. E nesta festa de casamento, todos nós sabemos bem dessa história, falta o vinho. E ao faltar o vinho, alguma coisa muda em toda essa história. É como quando nós assistimos ou algum filme, ou quando nós lemos algum livro, onde essas coisas precisam ser muito bem detalhadas. O começo, o conflito da história e depois o fim dessa história. O conflito, no caso, é a falta do vinho. E quando se falta o vinho, neste caso, falta-se o essencial, que é a alegria das pessoas, o entretenimento das pessoas. Por isso que esse papel de Maria foi primordial, né? Ela percebe a situação que está ao seu redor e vai até onde ela tem que ir, à fonte, dizendo a Jesus assim: olha, alguma coisa precisa ser feita porque falta o vinho para essas pessoas. E Jesus, não grosseiramente, mas ele diz: olha, é preciso esperar um tempo, é preciso maturar, amadurecer, ver onde essas coisas vão dar para depois a gente ver o que pode ser feito. E aí, para mim, vem uma das grandes surpresas. Maria, nessa preocupação e nessa percepção das necessidades, ela toma uma atitude, que é justamente de chegar até Jesus e dizer: olha, faça isto, de uma certa maneira, não é? Como mãe, ela tinha esse direito de chegar a Jesus e cobrar dele uma atitude. Mas o que Maria fez foi ir também até aos servos, mesmo não tendo uma resposta positiva de Jesus de que ele faria alguma coisa. Mas ela vai até os servos e diz: olha, faça tudo o que ele vos mandar. Na nossa vida, é importante a gente fazer essa reflexão sobre essa questão da ausência ou da falta do vinho. Faltar o vinho, falta o essencial, a alegria. O que às vezes falta em nossa vida e que de fato nos faz perder o sentido das coisas. Quando alguém, por exemplo, está passando por um momento de depressão, de dificuldade, de sofrimento na sua vida, a gente pensa assim: o que é que falta de essencial na vida dessa pessoa? O que é que tem contribuído para que a alegria possa não existir na vida dessas pessoas? O que é que muda? Qual é o referencial? Qual é o foco que muda na vida dessas pessoas que faz com que alguma coisa precise ser feita? Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais tudo isso, essa dimensão da preocupação de Maria, para também entender a nossa preocupação e a nossa vida de fé. O que é que anda faltando na sua vida e o que é que anda faltando na minha vida? O que é que precisa ser feito para que a alegria retome? Se a sua vida de oração, por exemplo, falta alguma coisa para aquecer um pouco mais, para dar um pouco mais de ânimo, de força, o que é? É preciso que você olhe a sua vida, olhe a sua realidade, olhe os acontecimentos e a partir disso você mesmo pode fazer esse discernimento e essa reflexão. Para que Maria dissesse a Jesus que faltava o vinho, ela precisou observar melhor tudo aquilo que estava acontecendo naquela festa. Ela olhou, viu, e alguns não estavam muito nem aí para a questão, porque estavam ou dançando, ou brincando, ou se fartando com a comida e com a bebida, mas ela não. Ela, mesmo aproveitando aquele momento, estando em confraternização com os parentes, com Jesus, com os seus discípulos, ela olhava com um outro olhar. E é interessante que a gente sempre ouve isso de Maria, a gente sempre percebe isso de Maria, melhor dizendo, né? Ela sempre tem um olhar diferente sobre determinadas coisas e determinadas situações. Ela sempre tem uma percepção diferente daquela que as outras pessoas tinham naquele lugar. E eu acho isso muito bonito porque parte do olhar de um ser humano, não parte de um olhar de Deus. Não que o olhar de Deus não seja importante, mas para a gente entender
que nós, como seres humanos, podemos ter a mesma percepção que Maria teve sobre as nossas realidades. Uma experiência muito pessoal é quando eu vou fazer os meus momentos de oração na liturgia das horas, seja de manhã ou à tarde, ou à tardezinha para a noite, ou até mesmo quando não é possível, à noite antes de dormir. Olhar a realidade na qual eu estive, ou as realidades dentro das quais eu estive ao longo daquele dia. E é interessante que eu começo a observar alguma coisa que enquanto eu estava lá, eu não tinha observado. Às vezes uma pessoa que estava mais silenciosa, outra que estava mais triste, ou que estava mais alegre, ou alguém que estava mais preocupado e assim por diante. E dentro disso, a minha oração se faz. E uma das coisas que, a partir de hoje, eu vou tentar fazer é justamente isso. O que é que faltou naquela realidade de onde eu estava que precisou da minha palavra? O que é que faltou naquela realidade onde eu estava que precisava de um comportamento diferente? Para que no dia seguinte eu possa fazer de maneira diferenciada. Então eu creio que isso vai te ajudar a entender um pouco mais essa questão das ausências, das faltas, o que é que a gente pode fazer quando nós somos convocados por Deus para fazer o diferente. Você fica agora com a nossa consagração à Nossa Senhora. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, do poder inefável que o vosso Divino Filho vos concedeu sobre o seu coração adorável. Com a maior confiança em vossos merecimentos, nós vimos implorar a vossa proteção. Ó Celeste Tesoureira do coração de Jesus, daquele coração que é o manancial inexaurível de todas as graças, e que podeis abrir a vosso bel prazer. Concedei-nos, vô-lo pedimos, os favores que vos suplicamos. Não podemos receber de vós recusa alguma. E já que sois nossa mãe, ó Nossa Senhora do Sagrado Coração, acolhei benignamente as nossas preces e dignai-vos deferi-las, assim seja. Nossa Senhora do Sagrado Coração, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. Santa Margarida Maria, rogai por nós. A nossa consagração à Nossa Senhora é para todos vocês que suplicam, imploram, para todos nós que suplicamos e imploramos sempre a sua proteção e que sejamos sempre fiéis e pedimos a ela sempre a sua intercessão. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.